Nunca entre em um lugar sem antes pedir permissão. Hoje vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha 13 anos de idade. Nessa época, eu era um menino muito levado e meus amigos e eu adorávamos jogar bola e soltar peão, coisas de criança. Um certo dia, eu e mais 2 amigos fomos juntar ouriços de castanha em um grande castanhal que ficava atrás da cidade. Como sempre, pegávamos poucas castanhas, já que havia outras pessoas que também iam ao mesmo local para apanhá-las. Nesse dia, cansados de sempre voltar com as sacolas vazias, meu amigo teve uma ideia. Vamos pegar castanhas do outro lado do rio? Lá tem um castanhal enorme, disse ele. Eu e meu outro amigo concordamos, e assim fizemos. Fui falar para minha avó que iria ao castanhal com os meninos e que já voltava. Minha avó logo se opôs, pois os mais antigos diziam que o lugar era amaldiçoado, e acrescentou que lá tinha um dono. Sempre peça licença para entrar no terreno de alguém, disse minha avó. Dei tchau e saí. Chegando próximo ao local, já avistamos o castanhal, que era enorme, e logo fiquei animado. Quando chegamos ao castanhal, as árvores eram gigantescas, com grandes copas, um lugar bem escuro, com sombras, conhecidas aqui como penumbra, onde o sol não batia. Nesse lugar, existia um silêncio ensurdecedor que chegava a incomodar. Começamos a encher nossas sacolinhas de castanhas quando um vento forte e frio soprou, fazendo-me arrepiar na hora. Logo falei, vamos voltar? Um de meus amigos respondeu, espera, deixa eu só pegar mais umas castanhas. Então voltei a pegar as castanhas quando vi um cipó, conhecido aqui na região como cipó titica, usado para fazer vassouras. Eu disse, vou pegar um rolo de cipó e já alcanço vocês. Um dos amigos falou, ok, quando eu assoviar você vem. Eu concordei e continuei a pegar os cipós. Em questão de pouco mais de 1 minuto, ouvi o assovio e fui atrás. À medida que me aproximava, o assovio parecia se distanciar, e eu olhava para as árvores com a sensação de que estava dando voltas e comecei a me perguntar, eu não já passei por aqui? Comecei a chamar pelos meninos, mas ninguém respondia, e já estava ficando tarde, se aproximando das 5 horas da tarde. Comecei a sentir medo, pois estava perdido e o assovio não parava. Lembrei do que minha avó tinha dito sobre pedir permissão para entrar em um lugar. Então falei, eu, simpatizante de Axós, venho pedir permissão para sair deste lugar e peço desculpas se ofendi vossa entidade. Depois, me sentei em um tronco de árvore, fechei os olhos e senti várias presenças naquele lugar, algumas do mal e outras do bem. Arrepiei-me todo quando ouvi uns cochichos e barulhos de pegadas na mata. De repente, ouvi alguém gritar meu nome bem baixinho. Gabriel! Gritei de volta, estou aqui. Eram meus amigos, eu estava muito longe deles. Expliquei que não me sentia bem e que tínhamos que ir embora dali. Fomos embora, e quando estávamos atravessando o rio, senti uma fraqueza no corpo e uma temperatura muito alta. Meus amigos me pegaram pelo braço e me levaram até a margem do rio, onde começaram a gritar por socorro. Logo, uma senhora apareceu e disse, você é um menino de sorte. Se fosse mais tarde, ninguém mais te acharia. Ela me convidou para entrar em sua casa, onde vi um quarto cheio de imagens de santos e velas acesas. Foi quando ela falou, caboclo flecheiro anda contigo. O curupira não conseguiu te levar, mas lançou um mau olhado em você. Não se preocupe, vou te ajudar. Eu olhei para ela e pensei, o que essa mulher está falando? Então, ela fez algumas orações com folhas de peão roxo e as folhas murcharam em uma velocidade incrível em suas mãos. De repente, me senti bem, cheio de energia e a febre desapareceu. Antes de ir embora, ela disse, agora você está protegido em qualquer lugar que você for. No século IV a.C., Alexandre o Grande
liderou uma das maiores conquistas da história. Mas lembre-se das palavras de Diógenes, o filósofo cínico. Diógenes acreditava que o poder do homem é mostrar o quanto ele pode fazer com o mínimo. Enquanto Alexandre conquistava o mundo, Diógenes vivia com o mínimo, questionando o significado da vida. A história lembra que a busca pela sabedoria pode ser mais valiosa do que a busca pelo... Epicuro fundou sua escola filosófica, ensinando a busca pela felicidade. Mas como Sêneca nos lembra, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem dependência ansiosa pelo futuro. Epicuro ensinou que a felicidade está na simplicidade. A busca pela felicidade é uma busca pelo equilíbrio interior. Protágoras declarou: o homem é a medida de todas as coisas. Ele nos convidou a considerar a relatividade do conhecimento humano e mostrar que a verdadeira sabedoria está em estar aberto ao aprendizado constante. Em 1789, a Revolução Francesa eclodiu. Jean-Jacques Rousseau dizia: o homem nasce livre, mas está acorrentado em toda parte. A história nos mostra que a procura por liberdade, igualdade e justiça transcende gerações. Em Atenas, surgiu a democracia. Péricles acreditava que somos livres e governamos todos igualmente, não por servidão, mas por mérito. A democracia grega enfatizava a igualdade e a participação. Aristóteles disse: o homem é um animal político. Os gregos acreditavam na responsabilidade cívica. Sócrates nos lembra: aquele que não se interessa pela política é governado pelos que se interessam. Durante a peste de Atenas, a cidade enfrentou uma crise devastadora. Mas como Sócrates nos recordou, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. A peste de Atenas lembra da fragilidade da vida e da importância de questionar nosso propósito. Encontrar significado mesmo nas situações mais difíceis é onde está a sabedoria. Esparta, uma sociedade militarizada, desafiou Atenas, uma potência naval, na revolta espartana, um conflito que nos lembra da natureza imprevisível da história. A revolta espartana nos mostra que, mesmo em tempos de turbulência, a coragem e a determinação podem prevalecer. Podemos pensar igual a Epicteto. Não há coisas boas ou ruins, apenas interpretações. A revolta espartana nos ensina que nossa perspectiva molda nossa experiência. Na Grécia Antiga, ocorreu a Batalha de Maratona. Esta batalha épica testemunhou a vitória dos atenienses sobre os persas, apesar de estar em desvantagem numérica. A Batalha de Maratona nos mostra que a coragem e a determinação podem superar adversidades aparentemente insuperáveis. Nessa jornada, lembramos do pensamento de Platão: o maior inimigo de um homem é ele mesmo. Construída ao longo de séculos para proteger contra invasões, a Muralha da China é um feito monumental da engenharia. Além de sua magnitude física, a Muralha da China nos lembra da capacidade da humanidade de se unir para enfrentar desafios. Como Confúcio uma vez disse: é melhor acender uma vela do que a maldição. Ele buscou a beleza nas cores e na natureza, mas enfrentou solidão e angústia. Sua jornada nos lembra: a arte e a busca por significado são interligadas. Assim como Van Gogh, buscamos nossa própria expressão, nossa própria verdade. Encontre sua luz nas trevas, assim como as estrelas brilham na escuridão. Van Gogh nos lembra: a beleza está em nossa busca pela verdade. O lendário conquistador Gengis Khan uniu tribos, criou um império e mudou a história. Mas o que realmente o tornou único foi sua visão filosófica. Ele valorizava a igualdade, tolerância e justiça. Ele promoveu a troca cultural e a paz relativa. Herança de Gengis Khan não é apenas conquista, mas também uma lição sobre a importância da tolerância e da unidade. Na alegoria da caverna de Platão, ele comparou nossa percepção limitada com prisioneiros vendo sombras na parede. Eles acreditam que as sombras são a única realidade. Mas e se alguém saísse da caverna e visse a verdadeira luz do mundo? Platão nos lembra que a busca pelo conhecimento é a jornada para a verdade. Então, questione a realidade. Você acredita em coincidência? Meu nome é José e a história que vou contar aconteceu em abril de 1998. Sou coveiro há 30 anos e, apesar de trabalhar em um cemitério, sempre achei tranquilo. Mas tudo mudaria. Uma certa noite, recebi um telefonema onde fui informado que teria que cavar uma cova, pois o enterro seria pela manhã. E como eu morava pertinho do cemitério e estava sem sono, eu fui lá cavar. Isso era por volta das 3h45 da madrugada. E quando estava fazendo o meu trabalho,
sentir um vento frio e comecei a sentir uma sensação de que estava sendo observado. Ignorei a sensação inicialmente, mas, à medida que a lua se escondia por trás das nuvens, percebi um movimento sutil no canto dos meus olhos e logo me virei. E, para minha surpresa, me deparei com uma figura pálida de uma garotinha vestida com um vestido branco, parada à beira de uma sepultura próxima. Seus olhos eram vazios, como duas órbitas escuras, e seu olhar. Naquele momento eu paralisei. O medo tomou conta de mim. Eu não conseguia falar ou correr. Minhas pernas pesavam e tremiam ao mesmo tempo. Minhas mãos suavam enquanto segurava minha pá. Incapaz de acreditar no que estava vendo, eu nunca tinha passado por uma sensação dessas. E a garotinha permanecia ali parada, olhando fixamente para mim. Ela tinha um ar de tristeza e medo ao mesmo tempo. Então decidi confrontar a situação e com uma voz trêmula perguntei: "Quem é você? O que você quer?" A garotinha permaneceu imóvel por um momento e então sua voz ecoou suavemente na noite. "Eu me chamo Emily e perdi meu caminho. Estou procurando minha mãe." Meu coração acelerou. Tentei manter a calma e disse: "Este é um lugar para os descanso eterno. Você não deve estar aqui, Emily." Mas a garotinha continuou a me olhar com tristeza e então, num piscar de olhos, desapareceu diante dos meus olhos. Um arrepio intenso percorreu meu corpo enquanto olhava ao redor, me sentindo cercado por um silêncio assustador. Deixei as coisas lá e saí correndo dali. Na manhã seguinte, ainda sem dormir, fui concluir o serviço. E lá chegando, vi que tinha um grupo de pessoas chorando. Era um sepultamento. Chegando próximo à cova que estava cavando, olhei rápido para o lado e vi que o caixão do sepultamento estava aberto. Então olhei de relance e quando vi, era a garotinha que eu havia visto na madrugada. Eu fiquei sem acreditar. Como pode? Por que ela apareceu para mim? O que ela queria? Vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Depois eu soube que ela faleceu devido a um acidente de carro. Ela soltou a mão da mãe para pegar um balão que passou voando. Então o carro a atropelou. Permitimos que o amor superficial nos envolva, sem conseguir enxergar a verdadeira essência da pessoa com quem nos comprometemos. É necessário ouvir atentamente a mensagem de hoje. Muitos de nós passam por desgostos e dificuldades desnecessárias simplesmente porque não conseguem reconhecer os sinais que Deus nos deixou nos relacionamentos passados. Portanto, é importante estar atento a esses sinais quando estamos em um relacionamento ou prestes a entrar em um. O primeiro sinal é quando o relacionamento não é baseado em um amor genuíno. Muitas vezes, estamos com alguém por razões superficiais, como aparência ou riqueza, e isso não é aprovado por Deus. Ele nos encoraja a amar uns aos outros genuinamente, conforme o segundo mandamento de amar o próximo como a si mesmo. O segundo sinal é quando o relacionamento afeta negativamente nossa conexão com Deus. Se percebemos que o relacionamento nos afasta dele, pode ser um indicativo de que Deus não está satisfeito com essa união. O terceiro sinal é a ausência da paz de Deus. Quando não sentimos paz em relação a uma situação específica ou pessoa, pode ser um indício de que Deus não está presente nesse relacionamento. O quarto sinal é quando, no fundo, sempre desejamos algo melhor. Deus nos mostra o que podemos ter para nos motivar a deixar o que Ele não quer para nós. Ele nos mostra relacionamentos saudáveis e felizes para nos lembrar do que é possível se abandonarmos aquilo que Ele não aprova. O quinto sinal é quando a pessoa não compartilha dos mesmos valores e crenças que nós. É importante que nossos valores estejam alinhados com a pessoa com quem estamos. Se não compartilhamos das mesmas coisas, teremos dificuldades em seguir o caminho que Deus tem para nós. O sexto sinal é quando a pessoa não apoia nosso relacionamento com Deus. É importante que nosso parceiro nos apoie em nosso relacionamento com Deus e nos encoraje a crescer espiritualmente. Se isso não acontece, pode ser um sinal de que Deus não quer que continuemos com essa pessoa. É essencial sempre prestar atenção aos sinais que Deus nos envia em nosso relacionamento. Se sentimos que não há amor genuíno,
se o relacionamento afeta nosso vínculo com Deus, se não sentimos a paz dele, se desejamos algo melhor, se a pessoa não compartilha nossos valores e crenças, ou se não nos apoia em nosso relacionamento com Deus, pode ser um sinal de que essa pessoa não seja certa para nós, e que Deus tem algo melhor reservado para o nosso futuro. Por isso, é fundamental buscar a vontade de Deus em nosso relacionamento e seguir a direção que Ele nos dá. Acessar outros rascunhos. A história da caverna de Platão. Em seu livro A República, o filósofo grego Platão narra a história de um grupo de pessoas que vivem acorrentadas em uma caverna desde o nascimento. Presos de costas para a entrada, tudo que eles podem ver são sombras projetadas na parede da caverna por uma fogueira acesa atrás deles. Essas sombras representam a realidade que essas pessoas conhecem. Elas acreditam que essas sombras são a verdade, pois nunca viram nada além delas. Um dia, um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes. Ele se vira e vê a fogueira pela primeira vez. A princípio, ele fica cego pela luz, mas aos poucos seus olhos se adaptam. Ele então percebe que as sombras que ele via na parede não eram a realidade, mas apenas uma representação distorcida dela. O prisioneiro liberto decide sair da caverna e ver o mundo exterior. Ele fica maravilhado com a beleza e a grandiosidade do mundo real. Ele percebe que a vida na caverna era apenas uma pequena parte da realidade. O prisioneiro então retorna à caverna para contar aos outros prisioneiros o que viu. Ele tenta explicar que as sombras na parede não são a realidade, mas apenas uma representação distorcida dela. No entanto, os prisioneiros não acreditam nele. Eles zombam dele e o chamam de louco. A história da caverna de Platão é uma metáfora para a condição humana. A caverna representa o mundo material, as sombras representam as aparências enganosas do mundo e a luz do sol representa a verdade. O prisioneiro liberto representa o filósofo que busca a verdade. A história nos ensina que a realidade é muito mais do que podemos ver com nossos olhos. É preciso ir além das aparências para encontrar a verdade. Interpretação do mito da caverna. O mito da caverna pode ser interpretado de várias maneiras. Uma interpretação comum é que ele representa a busca humana pelo conhecimento. As pessoas na caverna representam aqueles que estão contentes com a ignorância e não se esforçam para aprender. O prisioneiro liberto representa aqueles que buscam o conhecimento e a verdade. O mito da caverna também pode ser interpretado como uma crítica à sociedade. A caverna representa a sociedade convencional, com suas crenças e valores preconcebidos. O prisioneiro liberto representa o indivíduo que questiona essas crenças e valores e busca uma nova forma de pensar. Significado do mito da caverna. O mito da caverna é uma das metáforas mais famosas da filosofia. Ele tem sido interpretado de várias maneiras diferentes ao longo dos séculos, mas seu significado central permanece o mesmo: a busca humana pelo conhecimento e pela verdade. O mito da caverna nos ensina que a realidade é complexa e multifacetada. Não podemos nos contentar com as aparências, mas devemos sempre buscar ir além delas para encontrar a verdade. A alegoria da caverna na atualidade. O mito da caverna ainda é relevante hoje em dia. Em um mundo saturado de informações e imagens, é importante sermos críticos e questionarmos tudo o que vemos e ouvimos. Devemos buscar a verdade e o conhecimento, mesmo que isso signifique desafiar as crenças.